Direito Civil. Então, no vídeo de hoje, vamos ver qual será o tema que tratarei por aqui de forma bem básica, introdutória. O livro texto base que eu uso por aqui para entender um pouco mais sobre Direito Civil, indicado pela professora, inclusive, na faculdade, Silvia de Salva Venosa, Direito Civil, parte geral. São muitos livros, esse aqui é o primeiro deles. Então, eu sou um aluno da graduação de Direito, meu nome é Alex Pavanello, estou no segundo período da Faculdade Santa Cruz, aqui em Curitiba. Primeiro, vamos ao texto teórico, texto base, livro-texto, né? E depois uma leitura da lei seca lá do Código Civil. Bom, eu estou ainda bem no comecinho desse livro, bem no comecinho mesmo. Aliás, o Código Civil não, hoje eu quero fazer uma leitura dos dois, tanto da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, como a lei seca também do Código Civil. Bom, então classificação das leis, continuando o vídeo passado, né? Segundo sua força obrigatória, como já dissemos, cada vez mais se reduz o campo das leis dispositivas. Nem sempre é fácil à primeira vista distinguir uma norma cogente de uma norma dispositiva. Impõe-se, em cada caso, examinar a finalidade da lei e a intenção do legislador dentro do conjunto da situação jurídica enfocada, pois raramente o legislador é expresso no atinente a uma disposição cogente. Geralmente, se tratar da tutela de interesses gerais, garantias de liberdades ou proteção da família, por exemplo, a norma está cogente. Quando o interesse é meramente individual, a norma é dispositiva. Paralelamente ao tema de normas cogentes, é importante lembrar o conceito de ordem pública. As leis de ordem pública são normas aqui. Deixa eu até ajeitar aqui no meu livro de forma melhor. As leis de ordem pública são normas a que, em regra, o Estado dá maior relevo, dada a sua natureza especial de tutela jurídica e finalidade social. São princípios do direito privado que atuam na tutela do interesse coletivo. Seus efeitos e sua conceituação muito se aproximam das normas cogentes, não havendo razão para não aproximarmos os dois institutos. A dificuldade maior reside no conceito exato de ordem pública, que extravasa o campo do direito privado, sendo motivo de divergência por parte de muitos autores. A melhor solução a ser apresentada nesta introdução é equipararmos as normas cogentes, impositivas ou absolutas, à lei de ordem pública, como faz Maria Helena Diniz. Serpa Lopes diverge dessa equiparação, sem, porém, apresentar os fundamentos dessa discrepância. Quando o legislador valora determinada conduta de modo a entender que o particular não pode dela se afastar, passa a tutelar interesses fundamentais diretamente ligados ao bem comum. As dificuldades de conceituar a ordem pública, acentuadas por Collin e Captain, são matérias para outros campos da ciência jurídica. Quanto à sanção, as leis podem ser perfeitas, mais que perfeitas, menos que perfeitas e imperfeitas, quase uma gramática da língua portuguesa nas desinências verbais. Perfeitas são aquelas cuja infringência importa em sanção de nulidade ou possibilidade de anulação do ato praticado. Exemplo dessa modalidade é a disposição que exige 5 testemunhas do Código de 1916 para a feitura do testamento. Desobedecido o princípio geral, o testamento é nulo. Da outra parte, o ato praticado com dolo fica sujeito à anulação, dependendo da iniciativa da parte interessada. Mais que perfeitas são as normas cuja violação dá margem a 2 sanções. A nulidade do ato praticado, com possibilidade de restabelecimento do ato anterior, assim como uma pena ao transgressor. A disposição do artigo 1521, 6º do Código estabelece que não podem casar as pessoas casadas. A transgressão desse dispositivo faz com que se decrete a nulidade do casamento. Artigo 1548, inciso 2º do Código Civil, sem prejuízo de punição penal, infrator artigo 235 do Código Penal, crime de bigamia. São menos que perfeitas as leis que trazem sanção incompleta ou inadequada. O ato vale, mas com sanção parcial, como é a hipótese da viúva ou viúva que contrai novo matrimônio, tendo prole de consórcio anterior, não fazendo inventário do cônjuge falecido. O novo casamento será válido, mas perderá a mulher o uso, o fruto dos bens dos... acho que vou até repetir isso aqui. São menos que perfeitas as leis que trazem sanção incompleta ou inadequada. O ato vale, mas com sanção parcial, como a hipótese da viúva ou viúvo que contrai novo matrimônio, tendo prole do consórcio anterior, não fazendo inventário do cônjuge falecido. O novo casamento será válido, mas perderá a mulher o usufruto dos bens dos filhos menores, além de se casar obrigatoriamente no regime de separação de bens. Então tem essa obrigatoriedade. Artigo 1641, inciso 1º do Código Civil. São leis imperfeitas as que prescrevem uma conduta sem impor sanção.
Não existe nulidade para o ato, nem qualquer punição. Exemplo dessa espécie é a que determina prazo de 60 dias a contar da abertura da sucessão para o início do processo de inventário. Artigo 983 do CPC, com a redação da Lei 11.441 de 2007. Não obstante isso, leis estaduais combinaram multa pela desobediência do prazo ou perda de incentivo fiscal e foram admitidas pela jurisprudência, o que não desnatura o exemplo, ver súmula 542 do Código do Supremo Tribunal Federal. Outro exemplo é das dívidas prescritas e de jogo obrigações naturais. Essas dívidas devem ser pagas, porém o ordenamento não concede meio jurídico de obrigar o pagamento, artigo 814 do Código Civil. Como toda obrigação natural, seu pagamento é bom e perfeito e não pode ser repetido, requerida a devolução do que já foi pago. No entanto, não tem o credor ação judicial para obter o cumprimento dessas obrigações. No conceito lato de lei, são incluídos também os decretos e regulamentos, os quais, em sentido estrito, não se amoldam à situação aqui enfocada. Bom, então, finalizo por aqui todo o texto sobre lei como fonte do direito e também como fonte do direito e a própria classificação das leis. No próximo vídeo quero começar a tratar sobre costume, que também é uma fonte do direito. Beleza? Agora vamos para a lei seca, ou então a lei propriamente dita. Deixamos de lado o código, o livro-texto. E agora vamos à lei seca, principalmente sobre a LINDB. Vamos procurar aqui, que nunca é fácil de encontrar de primeira, ainda mais eu que estou no início da faculdade, sempre tenho dificuldade aqui de... Então tá, LINDB, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, é uma lei de 1942, lei número 4.657. E aí o artigo 5º diz o seguinte: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, artigo 5º. Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Parágrafo 1º. Reputa-se o ato jurídico perfeito, o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo, prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Parágrafo 3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. E assim eu finalizo, portanto, a LINDB aqui até o artigo 6º, no próximo vídeo, o artigo 7º. Lembrando que a LINDB é uma lei de introdução às normas do direito brasileiro, então são leis gerais, né? São 25 artigos, pelo menos do que eu tenho aqui. Agora, direito civil, esse sim, o Código do Direito Civil, que é a lei número 10.406 de janeiro de 2002, esse Código Civil de 2002. Já tem um novo aí querendo sair, né? Depois de 2030, mas esse aqui já é de 2002. Lembrando que o primeiro Código Civil brasileiro é de 1916. Vamos ao artigo 3º e o artigo 4º para o vídeo de hoje. Então, artigo 3º e 4º. O primeiro, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O segundo, a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, menores de 16 anos são menores incapazes. São absolutamente incapazes. Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de o exercer. Primeiro, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Segundo, inciso 2, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 3, aquele que por causa transitória ou permanente não puder exprimir sua vontade. Inciso 4º, os pródigos. E parágrafo único, a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então eu fico por aqui, no próximo vídeo, o artigo 5º, beleza? Valeu!